Sêneca, Cartas a Lucílio, Livro 7. Lamento profundamente o falecimento do teu amigo Flaco. No entanto, entendo que a tua dor não deve ultrapassar os limites do razoável. Não ousaria exigir de ti que não sentisses o mínimo abalo perante o fato, embora isso fosse o ideal. Uma tal firmeza de ânimo, contudo, apenas está ao alcance de quem já se alçou muito acima das contingências da fortuna. E mesmo um homem assim não deixaria de sentir na alma uma beliscadura, se bem que somente uma beliscadura. A homens como nós pode perdoar-se que deixemos correr as lágrimas, desde que não em excesso, e desde que nós mesmos as saibamos estancar. Importa que, perante o desaparecimento de um amigo, os nossos olhos nem fiquem secos, nem inundados. Chorar, sim. Desfazermos-nos em pranto, isso não. Achas que eu pareço impor-te uma lei severa, quando até o maior poeta da Grécia concedeu às lágrimas tão somente o espaço de um dia, ou nos diz que até Nilbe não descurou os cuidados com a alimentação? Queres tu saber qual a causa da superabundância de lamentações e de prantos? É o uso das lágrimas como prova de desgosto. Por outras palavras, o pranto não decorre da dor, mas do desejo de mostrar aos outros que sofremos. Ninguém prodigaliza manifestações de tristeza quando está sozinho. Ó desgraçada estultícia nossa, que até da própria dor faz uma arma de propaganda. Como dizes, então eu hei de esquecer o meu amigo? Curta recordação tu terás dele, se a fizeres coincidir com as manifestações de pesar. Qualquer sucesso fortuito, dentro em pouco, te fará abrir o rosto num sorriso. Nem sequer prevejo que passe muito tempo, para que toda essa saudade se dilua, pois mesmo as aflições mais acesas cessam com o tempo. Basta que comeces a observar o teu próprio comportamento, e todos os sinais exteriores do teu desgosto cessarão. De momento estás cultivando a tua dor, mas, por mais que a cultives, ela passará, e tanto mais depressa quanto mais intensa se mostra agora. Procedamos antes de modo a que a recordação dos desaparecidos seja para nós um momento de doçura. Ninguém rememora voluntariamente uma coisa em que se não pode pensar sem aflição. Não é naturalmente possível que o nome de algum ente querido já falecido nos venha à memória sem um certo aperto na alma. Mas esse aperto de alma nunca ocorrerá sem ser acompanhado de algum prazer. O nosso amigo Átalo costumava dizer que a memória dos amigos falecidos nos é agradável, tal como certos frutos nos agradam, apesar de ácidos, ou tal como no vinho excessivamente velho nos dá prazer, o próprio travo. Ao fim de algum tempo, extingue-se em nós a parte da angústia, e sentimos na recordação,
meramente a parte do prazer, a crer no que ele diz. Pensar nos amigos vivos e sãos é como saborear mel e bolos, a rememoração dos já falecidos. Esse é um prazer, com um certo sabor de amargo. Quem negará, porém, que os condimentos ácidos e picantes são bons estimulantes do apetite? Eu não partilho esta opinião. Para mim, pensar nos amigos já desaparecidos é algo que nos proporciona uma doce satisfação. Quando os tinha comigo, sabia que os havia de perder. Agora que eu os perdi, é como se eu estivesse sempre comigo. Age com equidade, caro Lucílio, e não interpretes mal os benefícios que a fortuna te concedeu. Ela roubou-te um amigo, mas fora ela quem te tinha dado. Gozemos intensamente a companhia dos nossos amigos, até porque não podemos saber por quanto tempo o faremos. Pensemos também quantas vezes os deixamos para partir em longas viagens, quantas vezes estivemos sem os ver, embora morando na mesma terra. Compreenderemos deste modo que, mesmo estando eles vivos, não aproveitávamos a sua companhia a maior parte do tempo. E que dizes tu daqueles que não ligam importância aos amigos vivos e os planteiam exageradamente quando morrem? Parece que só têm amizade pelos defuntos. Por isso mesmo, os deploram veementemente, com medo que a sua amizade por eles possa ser posta em dúvida, e daí esses sinais de afeto já fora de horas. Se nós temos ainda outros amigos, julgá-los compensação insuficiente pela perda de um só equivale a desmerecer e desconsiderar a sua amizade. Se não os temos, então nós mesmos é que, mais do que a fortuna, fomos cruéis para conosco, pois se a fortuna nos privou de um amigo, nós só fomos incapazes de fazer mais amizades. De resto, quem não foi capaz de fazer mais do que um amigo, pouca amizade tinha certamente para oferecer. Um homem a quem roubaram a sua única túnica e se põe a autolamentar-se, em vez de procurar os meios de se defender do frio, tentando encontrar algo com que se cubra, não te parece que atingiu o auge da insanidade? Tinhas um só amigo, acompanhaste o seu funeral, pois procura outro a quem deis a tua amizade. Encontrar um novo amigo é mais importante do que chorar o desaparecido. O que vou dizer-te agora é uma verdade mais do que rebatida, mas nem por andar em todas as bocas eu deixarei de a repetir. Quando deliberadamente não pomos nós um termo à nossa dor, o tempo o fará por nós. E nada há mais inconveniente para um homem avisado do que deixar o cansaço servir de remédio à dor. Prefiro que sejas tu a afastar de ti a dor, do que seja ela a afastar-se de ti. Cessa quanto antes de te entregar a manifestações de tristeza que, de um modo ou de outro, nunca poderás prolongar indefinidamente. Os antigos romanos instituíram para as mulheres um período de luto de 1 ano, não para que levassem 1 ano a chorar, mas para não chorarem ainda mais tempo. Para os homens, não há prazo marcado pela lei, porque nenhum prazo conviria à sua dignidade. De todas essas pobres mulheres, que só a custo se consegue afastar da pira fúnebre, arrancar de junto ao corpo do ente querido, indica-me uma só, cujas lágrimas tenham durado 1 mês inteiro. Coisa alguma se torna aborrecida mais depressa do que a dor. Uma dor recente suscita quem a console e provoca a simpatia dos outros, enquanto uma dor demasiado prolongada incorre no ridículo, e com razão, porquanto ou é fingida ou é idiota. Sou eu que te escrevo estas palavras, eu que tão imoderadamente chorei, o meu grande amigo Aneu Sereno.
Eu, que com grande vergonha minha, me vejo forçada a incluir-me no número daqueles que se deixaram vencer pela dor. Hoje, no entanto, condeno a minha atitude passada e compreendo que a principal causa do meu excessivo pranto foi o nunca me ter passado pela ideia que ele pudesse morrer antes de mim. Ocorria-me apenas que ele era mais novo, muito mais novo do que eu, como se o destino se preocupasse em respeitar a ordem de idades. Mais uma razão para continuamente meditarmos na nossa condição de mortais, nossa e daqueles a quem amamos. O que eu deveria ter feito era dizer: Sereno é mais novo do que eu, mas isso que tem, deverá morrer depois de mim, mas também pode morrer antes. Não o fiz, e assim o súbito golpe da fortuna encontrou-me desprevenido. Neste momento medito em que tudo é mortal e que a mortalidade não obedece a qualquer lei. O que é possível, tanto é possível hoje, como em outro dia qualquer. Pensemos, caro Lucílio, que em breve também nós iremos para onde foi agora, para a tristeza nossa, esse nosso amigo. Até pode suceder que tenham razão os sábios e haja um lugar onde todos iremos residir após a morte. Se assim for, esse amigo que julgamos ter morrido limitou-se a partir para lá à nossa frente. Ontem estiveste na nossa companhia. Apenas ontem? Não te queixes. Repara que eu escrevi na nossa companhia, o que significa que na minha estás tu sempre. Vieram visitar-me alguns amigos e aumentou a fumaça na minha chaminé, não daquelas fumaradas que se evolam da cozinha dos ricaços para grande susto dos bombeiros, mas uma fumaça modesta, apenas para dizer que havia convidados em casa. A conversa foi variada, como é habitual, quando há amigos a jantar, passando de assunto para assunto, sem tratar exaustivamente nenhuma questão. A terminar, leu-se um livro de Quinto Sexto, o pai, grande homem, podes crer, e estoico, embora ele o negue. Grandes deuses, que energia, que força de ânimo este homem tem! O mesmo não poderás dizer de todos os filósofos. Alguns há, e denomeada, cujos escritos não têm qualquer vigor, propõem teses, discutem, envolvem-se em sofismas, mas não transmitem energia, porque eles próprios a não têm. Mas ao ler Sextil dá vontade de dizer: que vida, que vigor, que liberdade! Este homem está para além da condição humana. Ao terminar a leitura, vou cheio de intensa confiança em mim mesmo. Aqui tens o estado de espírito com que fico ao lê-lo. Apetece-me desafiar todas as eventualidades. Apetece-me gritar: por que esperas, fortuna? Avança, estou pronto para o combate. O meu ânimo fica idêntico ao do homem que pretende pôr-se à prova, que busca demonstrar a sua coragem e anseia porque entre a caça inofensiva surja escumante um javali, ou que um fulvo leão desça da montanha. Apetece-me encontrar um obstáculo a vencer, uma dificuldade a superar valorosamente. Sextil, efetivamente, tem uma qualidade extraordinária, ser capaz de mostrar toda a grandeza que há na felicidade, mas não tirar toda a esperança de alcançá-la. Lendo-o, saberás que a felicidade autêntica se situa a um nível elevadíssimo, mas aqui podemos aceder pelo exercício da vontade. A própria virtude ser-te-á do maior auxílio, revelando-se a ti como objeto, tanto de contemplação como de esperança. Eu, por mim, costumo dedicar bastante tempo à contemplação da sabedoria. Olho-a com os mesmos olhos de embevecimento, com que contemplo de vez em quando o universo, isto é, sempre como se fosse a primeira vez.
venero por igual as descobertas da filosofia e os seus descobridores. Abeiro-me delas feliz, como de uma herança de muitas gerações. Foi para mim que tais descobertas foram feitas, para mim que elas foram elaboradas. Façamos, pois, como o bom chefe de família, e aumentemos o patrimônio que nos foi transmitido. Possa a herança que vou transmitir aos vindouros ser maior do que a que recebi. Há muito trabalho ainda a fazer. Haverá sempre muito. Nem mesmo alguém que nasça daqui a 1000 séculos faltará ocasião para acrescentar ainda esse patrimônio. Mas, admitindo que os antigos já descobriram tudo no uso, no conhecimento, na organização dessas descobertas, haverá ainda assim uma parte de novidade. Imagina, por exemplo, que nos foi transmitida a receita para a cura das doenças dos olhos. Não será necessário procurar novas fórmulas, mas haverá que adequar os medicamentos conhecidos à doença e à situação concreta. Este remédio trata a vista inflamada, aquele faz diminuir o inchaço das pálpebras, este outro evita que os olhos purguem subitamente, aquele além aumenta a acuidade da visão. Será necessário preparar os ingredientes, escolher o momento oportuno para aplicação, determinar a posologia em função de cada caso. Ora, os antigos inventaram os remédios adequados aos males da alma, mas cabe-nos a nós averiguar o modo e a ocasião em que eles devem ser aplicados. Os nossos predecessores fizeram muito, mas não fizeram tudo. Devemos dar-lhes a nossa admiração, prestar-lhes culto como se fossem deuses. Porque não hei de eu ter em minha casa os bustos desses grandes homens como formas de estimular a alma? Por que não celebrar os seus aniversários? Por que não evocá-los continuamente, como prova do respeito que lhes dedico? A mesma veneração que devo aos meus mestres, devo também a esses grandes mestres do gênero humano, qual fonte donde brotou a iniciação ao supremo bem. Se eu deparar com um cônsul ou um pretor, prestar-lhes-ei as mostras de respeito que é usual prestar aos magistrados. Saltarei do cavalo, descobrirei a cabeça, ceder-lhes-ei a passagem. E quanto aos 2 Catões, a Lélio o sábio, a Sócrates e também a Platão, a Zenão, a Cleantes, ser-me-á possível pensar neles sem as maiores provas de respeito e admiração? A todos esses homens eu venero e sinto-me pleno de entusiasmo, sempre que penso em tão grandiosos nomes. O meu dia de ontem foi repartido entre mim e a falta de saúde. A parte da manhã coube-lhe a ela. De tarde pude dispor de mim próprio. Para começar, experimentei as minhas forças através da leitura. Vendo que aguentavam, atrevi-me a exigir mais delas, ou melhor, a deixá-las à vontade. Escrevi alguma coisa, com mais cuidado mesmo do que é meu costume, quando luto com um assunto difícil em que não quero dar-me por vencido, até que apareceram os amigos, que me queriam obrigar a, doente como estava, não abusar de mim mesmo. A escrita cedeu lugar à conversa, e é precisamente do problema ainda em litígio que eu te vou dar parte. Elegemos-te para nosso árbitro. Vais encontrar mais trabalho do que esperas, pois a matéria em discussão apresenta-se sob 3 formas. Como sabes, os nossos estoicos afirmam que na natureza há 2 princípios dos quais tudo o mais deriva, a causa e a matéria. A matéria jaz inerte, apta a tomar todas as formas, mas imóvel para sempre, sem ninguém a trabalhar. A causa, porém, que é como quem diz a razão, dá forma à matéria, transforma-a naquilo que quer, realiza a partir dela vários tipos de produtos.
É, portanto, necessário que haja um princípio do qual tudo deriva. Um outro que a cada coisa dê forma, este é a causa, aquele a matéria. Toda arte é a imitação da natureza, pelo que se pode aplicar o que eu disse em sentido genérico às atividades próprias do homem. Uma estátua implica que haja uma matéria posta à disposição do artista, mas exige também um artista que dê forma a essa matéria. Numa estátua, portanto, a matéria é o bronze, a causa é o escultor. Todas as outras coisas são regidas pela mesma condição. Todas exigem algo capaz de tomar uma forma e alguém capaz de produzir essa forma. Os estoicos são de opinião que a causa é apenas uma, o agente. Aristóteles entende que a causa se pode considerar de 3 pontos de vista. Diz ele, a primeira causa é a própria matéria, sem a qual nada pode ser produzido. A segunda é o artífice. A terceira é a forma imposta a cada objeto, por exemplo, a uma estátua. A esta última chama Aristóteles eidos, mas a estas, continua ele, há que acrescentar uma quarta, que é a finalidade da obra acabada. Já te vou explicar o que isto significa. O bronze é a primeira causa da estátua, pois esta nunca poderia ter sido feita se não existisse algo capaz de ser fundido e moldado. A segunda causa é o artista, porquanto o bronze nunca tomaria a forma da estátua sem ser trabalhado por mãos hábeis. A terceira causa é a forma, já que uma estátua não poderia ser rotulada de Doriforos ou de Diadomenos, se não apresentasse expressamente as respectivas características. A quarta causa é a finalidade com que a estátua foi feita. Se não houvesse uma finalidade, não haveria estátua. E o que se entende por finalidade é o propósito que moveu o artista, o fim que procurou atingir. Pode ser o dinheiro, se fez a estátua para vender. A glória se trabalhou para obter fama. O sentimento religioso se a fez para a doar a um templo. Entre as causas de uma obra deve, portanto, figurar aquilo que a motivou, a menos que se entenda que não é causa da obra, aquele elemento sem o qual ela nunca teria sido feita. A estas causas, Platão acrescenta uma quinta, o modelo a que ele dá o nome de ideia. O modelo é aquela forma que o artista procurou reproduzir quando levou a cabo o seu projeto. É irrelevante se ele tem fora de si um modelo para o qual olhar, ou se apenas tem na mente o modelo por ele concebido. Os modelos de todas as coisas têm-nos a divindade dentro de si mesma, e igualmente abarca na sua mente, quer a quantidade, quer a modalidade de cada futuro objeto. A divindade está repleta daquelas figuras, imortais, imutáveis, infatigáveis, a que Platão chama as ideias. Assim, por exemplo, os homens vão morrendo, mas a humanidade em si, o modelo segundo o qual o homem é formado, permanece inalterável, por entre o sofrimento e a morte dos homens. Segundo Platão, são, portanto, 5 as causas: matéria, agente, forma, modelo, finalidade. Delas resulta o produto acabado, assim numa estátua, já que usei este exemplo logo de início. A matéria é o bronze, o agente é o artista, a forma é o que o artista pretende representar, o modelo é a ideia geral que ele deseja imitar, a finalidade é o propósito que teve em vista. O produto resultante destas causas é a própria estátua. Segundo Platão, o universo igualmente deriva destas causas. Há um agente, a divindade, uma matéria-prima, a matéria propriamente dita, uma forma, que é a disposição ordenada do mundo, tal como o contemplamos, um modelo, que é a grandiosidade e beleza do universo, tal como a divindade a concebeu e realizou, uma finalidade,
o propósito da criação. Se queres saber qual o propósito da divindade, dir-te-ei a bondade, pois é com inteira razão que Platão afirma o motivo por que a divindade criou o mundo foi a sua bondade. Dada a sua bondade, tudo que é bom é digno do seu apreço, por isso criou o mundo tão bom quanto lhe foi possível. Diz agora, de tua justiça, qual a opinião que te parece a mais verossímil, não a mais verdadeira, pois esta questão está tão acima de nós como a própria verdade. Esta multidão de causas, postulada por Aristóteles e Platão, ou é demasiado vasta ou é demasiado restrita. De fato, se eles apontam como causa tudo o que, uma vez retirado, torna impossível a obra, a sua enumeração é restrita. Haverá que pôr entre as causas o tempo, pois nada se pode fazer senão no tempo. Haverá que pôr o espaço, pois se não houver um lugar onde qualquer coisa surja, nada surgirá. Haverá que pôr o movimento, uma vez que sem este nada nasce, nada morre. Não há arte alguma, não há transformação alguma sem movimento. O que nós procuramos, porém, é a causa primeira, a causa em geral. Esta causa deve ser simples, pois a matéria também é simples. A causa que procuramos apenas pode ser esta, a razão criadora, que o mesmo é dizer, a divindade. Todas essas outras que forem enumeradas não são causas múltiplas e individuais, estão dependentes de uma única, a causa eficiente. Diz que a forma é uma causa, mas ela é dada à obra pelo artista, é uma parte da causa, não a causa. Também o modelo, ideia, não é causa, mas sim um instrumento necessário à causa. O modelo é tão necessário ao artista como o cinzel ou como a lima. O artista precisa deles para trabalhar, mas nem por isso eles são parte da sua arte, nem, portanto, da causa. Outros dirão, a finalidade do artista, aquilo que o motivou a realizar a obra, essa é que é a causa. Admito que seja causa, mas não causa eficiente, e sim apenas interveniente. E causas deste tipo são incontáveis. Nós procuramos, porém, a causa em geral. Quando os dois pensadores afirmam que o universo, enquanto obra total e consumada, é uma causa, não demonstraram a sua habitual perspicácia. Na realidade, a obra e a causa da obra estão longe de ser a mesma coisa. Expõe a tua opinião, ou então o que será mais fácil para ti, neste tipo de matérias. Diz que não és capaz e manda-me prosseguir a mim. Dirás tu, mas que prazer é o teu em perder tempo com tais questiúnculas que te não libertam de nenhuma paixão, nem de nenhum desejo. A verdade é que eu me ocupo de temas mais válidos, que trato daquilo que me tranquiliza o ânimo, que me observo a mim mesmo, antes de observar o universo. Mas mesmo nestas questiúnculas, eu não perco tempo, como tu julgas, se nós não as dividimos até ao infinito, ao ponto de tombar numa inútil sutileza. Elas elevam e sublimam o espírito, o qual, como que oprimido por um pesado fardo, deseja libertar-se e regressar aos elementos de que já fez parte. De fato, este nosso corpo é para o espírito uma carga e um tormento. Sob seu peso, o espírito tortura-se, está aprisionado, a menos que dele se aproxime a filosofia, para o incitar a alçar-se à contemplação da natureza, a trocar o mundo terreno pelo mundo divino. Esta liberdade do espírito, estes os seus voos, subtrair-se ocasionalmente à prisão e ir refazer as forças no firmamento, tal qual como os operários, especializados num trabalho minucioso e fatigante para os olhos, quer pela atenção requerida, quer pela luz deficiente e fraca em que laboram, vêm de vez em quando à rua e, passeando por qualquer lugar adequado ao lazer, deleitam os olhos com a luz do dia.
Assim também o espírito, encerrado nesta morada obscura e triste, procura sempre que pode o ar livre e repousa através da contemplação da natureza. Quer o filósofo, quer o candidato a filósofo, estão colados ao seu corpo, mas a melhor parte de si mesmo está liberta e dirige as suas meditações para as alturas. Tal como um soldado arregimentado considera a própria vida como um serviço a cumprir, o seu caráter é tal que não sente pela vida nem amor nem ódio e sofre a sua condição de mortal, embora sabendo que existe uma existência superior. Pretendes proibir-me a contemplação da natureza e afastar-me do todo para me limitares a uma parte? Então, eu não hei de querer saber como começou todo o universo, quem deu forma a cada coisa, quem separou todos os seres antes misturados indistintamente no meio da matéria inerte. Não hei de querer saber quem foi o artífice deste mundo, qual o processo por que tamanha magnitude chegou a ser regulada pelas leis do cosmos? Quem reuniu o que estava disperso e distinguiu o que estava amalgamado? Quem deu rosto à matéria que jazia informe? De onde vem toda esta luz? É fogo ou algo mais luminoso do que o fogo? Eu não hei de investigar estas questões? Hei de ignorar de onde provim? Se o mundo apenas uma vez o vejo, ou se nascerei mais vezes? E para onde irei depois? Qual o lugar que acolherá a minha alma liberta das leis da humana servidão? Queres proibir-me o acesso ao firmamento? Por outras palavras, pretendes que eu viva com os olhos no chão? Eu sou algo mais. Eu nasci para algo mais do que para ser escravo do meu corpo, a quem não tenho em maior conta do que a uma cadeia em torno à minha liberdade. Este corpo oponho-o como barreira aos golpes da fortuna, e não consinto que, através dele, algum golpe chegue até mim. Se algo em mim pode sofrer ataques é o corpo, mas neste desconfortável domicílio habita um espírito livre. Nunca esta carne me compelirá ao medo ou a alguma hipocrisia indigna de um homem de bem. Nunca serei levado a mentir por atenção a este frágil corpo. Quando chegar à altura, romperei a minha ligação com ele. E mesmo agora, enquanto estamos colados um ao outro, não somos companheiros com direitos iguais. O espírito arroga para si todos os direitos. O desprezo pelo próprio corpo é a certeza da liberdade. Voltemos, porém, ao assunto. A nossa liberdade importa imenso investigar as questões acima referidas, porquanto tudo no mundo consta de matéria e de espírito divino. A divindade é que regula tudo, e tudo a rodeia e segue como a um guia ou um chefe. O agente, ou seja, a divindade, é mais poderoso e válido do que a matéria submetida à ação da divindade. Ora, lugar idêntico ao que a divindade ocupa no universo, ocupa no homem o espírito, o que no universo é a matéria, é em nós o corpo. Sirva, portanto, o inferior ao superior. Sejamos fortes diante do acaso, não receemos as injúrias, as feridas, as cadeias, a miséria. O que é a morte? Ou é termo ou é passagem. Não receio chegar ao termo, pois ficarei no mesmo estado de quem nunca nasceu. Também não receio a passagem, pois em lugar algum estarei tão limitado como aqui. Depois de tantos anos sem o ver, reencontrei o meu antigo condiscípulo Clarano. Não espera, julgo que acrescente está um velho. O fato é que o homem conserva o espírito vivo e alerta, em contraste com a sua debilidade física. A natureza mostrou-se injusta ao colocar um tal ânimo em corpo tão débil, a menos que a sua intenção fosse precisamente mostrar-nos como a presença de um ânimo vigoroso e feliz se acomoda bem em qualquer corpo. Clarano triunfou de todas as suas deficiências e, começando por não dar importância a si próprio,
acabou por ser capaz de não dar importância a coisa alguma. Parece-me, portanto, que se enganou o poeta ao dizer que mais grata é a virtude quando habita um corpo formoso. A virtude, de fato, passa bem sem ornamentos, antes tem em si mesma a sua beleza, além de dar formosura ao corpo em que reside. O certo é que comecei a ver com outros olhos o meu amigo Clarano. Até me pareceu belo, e tão escorreito de corpo como de alma. De uma chopana pode sair um grande homem. Num pobre corpo disforme e franzino, pode morar uma alma grande e bela. Creio mesmo que a natureza se compraz em produzir homens assim, como prova de que a virtude pode nascer em qualquer lugar. E se pudesse criar almas puras, desprovidas de corpo, de certo o faria. Agora faz muito mais do que isso. Cria homens fisicamente deficientes, mas nem por isso menos capazes de vencer todos os obstáculos. Creio bem que Clarano nasceu como exemplo, para que todos pudéssemos ver que a alma não sofre da deformidade do corpo, antes é este que se adorna com a beleza da alma. Foram bem poucos os dias em que estivemos juntos, mas ainda assim chegaram para termos várias conversas. De vez em quando irei recordando algumas, de cujo conteúdo te darei parte. No primeiro dia, debatemos como é que podem ser iguais todos os bens, sendo tríplice a respectiva natureza. Na opinião da nossa escola, alguns bens são de primeira classe, tais como a alegria, a paz, a preservação da pátria. Outros, decorrentes de uma situação ingrata, são de segunda classe, tais como a resistência à tortura ou a firmeza de ânimo durante uma doença grave. Os primeiros bens que referi serão de imediato desejados por nós, os outros somente se a tal formos forçados. Há ainda os bens de terceira classe, tais como a modéstia das atitudes, a serenidade e a honestidade do rosto, os gestos adequados a uma pessoa de bom senso, como é então possível a igualdade entre estes tipos de bens, quando alguns são objeto de aspiração, enquanto outros nos despertam repulsa. Se pretendermos estabelecer uma hierarquia entre os bens, comecemos por considerar o sumo bem e indagar em que consiste ele. Uma alma que contempla a verdade, que atribui valor às coisas de acordo com a natureza e não com a opinião comum, que se insere na totalidade do universo e observa contemplativamente todos os seus movimentos, que dá igual atenção ao pensamento e à ação. Uma alma grande e enérgica, invicta por igual na desventura e na felicidade, e em caso algum se submetendo à fortuna. Uma alma situada acima de todas as contingências e eventualidades. Uma alma bela e equilibrada em doçura e energia. Uma alma sã, íntegra, imperturbável, intrépida. Uma alma que força alguma pode vergar, que circunstância alguma pode envaidecer ou deprimir. Uma tal alma é a própria personificação da virtude. Este seria o aspecto da virtude, se apresentasse sob um único aspecto, se mostrasse toda de uma só vez. Na realidade, são diversas as suas aparências, conforme a variedade de situações e ações que a vida nos apresenta. Mas a virtude em si não é maior, nem menor, de fato, nem o supremo bem pode sofrer decréscimo, nem a virtude pode recuar de um passo. Pode, isso sim, é manifestar-se sob forma de diversas qualidades, adequadas às circunstâncias em que vai atuar. Em tudo quanto toca, porém, imprime indelevelmente a sua imagem, dá uma nova forma à nossa conduta, às nossas relações de amizade, à nossa vida familiar, na qual participa como fator de harmonia. Tudo que lhe sai das mãos se transforma em objeto digno de amor, de culto, de admiração. A sua força e grandeza só não pode elevar-se mais alto, porque o que é supremo não admite acréscimo.
Nada é mais reto do que a própria retidão, nada mais verdadeiro do que a verdade, mais moderado do que a moderação. Toda virtude assenta na justa medida, e a justa medida baseia-se em proporções determinadas. A firmeza não pode sequer tentar elevar-se, e o mesmo se dirá da confiança, da verdade, da lealdade. Pode acrescentar-se alguma coisa àquilo que é perfeito? Nada, de outro modo não seria perfeito, pois algo se lhe acrescentou. Nada, por conseguinte, se pode adicionar à virtude, pois se tal fosse possível, era porque algo lhe faltava. Também a honestidade não é passível de qualquer acréscimo, pois o que é a honestidade decorre do raciocínio acima exposto, e quanto ao mais, o respeito pelas normas sociais, a justiça, a legalidade, não achas que são conceitos do mesmo tipo, definidos por critérios igualmente rigorosos? Para uma coisa ser suscetível de acréscimo, essa coisa tem de ser imperfeita. Todo bem obedece a esta mesma lei. O interesse privado e o interesse público são tão dissociáveis como, que sei eu, aquilo que merece o louvor, se não distingue do que merece o nosso esforço. Por conseguinte, todas as virtudes são tão iguais entre si como todas as realizações da virtude, e todos os homens dotados dessas virtudes. As virtudes das plantas e dos animais, como mortais que são, igualmente são frágeis, transitórias e incertas, nascem e extinguem-se, e por isso não podem ser uniformemente avaliadas. As virtudes humanas, contudo, medem-se por um único critério, e esse critério é a razão, que em si mesma é perfeita e livre de contingências. Nada é mais divino do que o divino, mais celeste do que o celeste. Tudo quanto é mortal pode decrescer e ruir, gastar-se, aumentar, esvaziar-se, encher-se. Na sua tão inconstante sorte reina a desigualdade. A natureza do divino, todavia, é apenas uma, e a razão outra coisa não é senão uma parcela do Espírito Divino, inserida no corpo do homem. Se a razão é divina, e se todo o bem é inseparável da razão, então todo o bem é divino. Mais ainda, entre as coisas divinas não há qualquer distinção, logo também não há entre os bens. Por conseguinte, são bens iguais entre si, a alegria por um lado, e por outro, a resistência forte e tenaz à tortura. Em ambos os casos se verifica a mesma grandeza de alma, embora descontraída e calma no primeiro, lutador e tenaz no segundo. Ou será que tu vês alguma diferença entre a virtude do valoroso conquistador da fortaleza inimiga e a do soldado que obstinadamente resiste ao cerco? Houve grandeza em Cipião, quando pôs cerco à Numância e o apertou de tal forma que obrigou homens até então invencíveis à autodestruição. Mas houve grandeza também no ânimo dos sitiados, ao perceberem que não está realmente cercado quem é livre de morrer, e por isso mesmo morre abraçado à liberdade. Semelhantemente são iguais entre si os restantes estados de alma: tranquilidade, simplicidade, liberalidade, firmeza, equanimidade e tolerância, pois a todos eles está subjacente como fator comum a virtude, a qual proporciona à alma a retidão e a constância de propósitos. Que dizes? Não há qualquer diferença entre a alegria e a inflexível resistência à dor? Não há nenhuma no que concerne às duas formas de virtude em si, imensa no que toca às circunstâncias em que uma e outra virtude se manifestam. É evidente que no primeiro caso estamos perante um natural abrandamento da tensão anímica e no segundo, perante uma dor antinatural. As situações que admitem o máximo de polaridade são, em si mesmas, indiferentes. Em ambos os polos ocorre a virtude. A virtude não varia em função das circunstâncias, nem as duras e difíceis a tornam inferior, nem as agradáveis e felizes a tornam superior.
Conclui-se logicamente daqui que a virtude é sempre igual, sejam quais forem as condições em que a virtude tende a agir, ela agirá com igual retidão, igual discernimento, igual pureza de intenções. Tais bens são, por conseguinte, iguais, pois denotam um estado que não admite superação, quer no modo de viver a alegria, quer no modo de enfrentar os tormentos, e quando duas coisas são impossíveis de ser superadas, é porque são iguais. De fato, se algum fator exterior à virtude fosse suscetível de a diminuir ou de a acrescentar, o único bem deixaria de consistir no bem moral. Se admitir tal proposição, todo o conceito de bem moral cai por terra. E dir-te-ei por quê? Porque não há bem moral numa ação praticada contra a vontade ou sob coação. Todo o bem moral tem de ser voluntário, e miscua-se nele uma dose de preguiça, de censura, de hesitação, de receio, e o bem moral perderá o que tem de melhor, a satisfação de si próprio. Não pode haver bem moral onde não há liberdade. Medo é sinônimo de escravatura. O bem moral goza de plena segurança e tranquilidade. Se retrai ou se queixa, se julga como mal aquilo que vai fazer. Isso significa que se encontra perturbado e se debate em profunda contradição, atraído por um lado pela aparência do bem, retraído por outro ante a suspeita do mal. Por esta razão, quem se propõe a agir com honestidade nunca deve encarar os obstáculos que se lhe deparam como mal, quando muito como um transtorno, e praticar o seu ato livre e voluntariamente. O bem moral nunca obedece a ordens e coações. É um estado puro, não contaminado por qualquer mal. Conheço a objeção que neste momento se me poderá fazer. Tu pretendes convencer-nos de que não há qualquer diferença entre viver com alegria ou jazer na mesa da tortura até o torcionário ficar cansado? Eu poderia responder que, segundo o próprio Epicuro, o sábio, mesmo que o estivesse assando no touro de Fálares, gritaria: está-se bem aqui, não sinto nada. Por que então essa admiração, quando eu digo que são bens iguais à comparência a um festim, ou à indefesa resistência à tortura, se até Epicuro afirma que se está bem na grelha, o que é ainda mais inacreditável? Eu afirmo, no entanto, que há uma enorme diferença entre a alegria e a dor. Se houver possibilidade de escolha, eu optarei pela primeira e evitarei a segunda, dado que aquela é natural. Esta é antinatural. Segundo este critério, a diferença entre ambas é muito considerável. Quando se trata da virtude, porém, ambas se situam no mesmo plano, quer a via da alegria, quer a da tristeza, contratempos, situações dolorosas, qualquer espécie de transtorno, enfim, não tem a mínima importância. Tudo a virtude derrubará, do mesmo modo que a luz do sol eclipsa as estrelas mais pequenas. Também a virtude elimina e arrasa sob a sua própria grandeza tudo quanto seja dor, sofrimento, insulto. Onde brilha a virtude, tudo quanto sem ela é visível fica eclipsado. Ao chocar contra a virtude, todos os incômodos têm tanto significado como uma nuvem vertendo chuva sobre o mar. E para te certificares de que assim é, vê como o homem de bem se afoitará, sem hesitar a qualquer bela ação, ainda que diante dele se erga o carrasco, se erga o torcionário e a sua folgueira, o homem de bem avançará, atento apenas ao que deve fazer, e não ao que terá de sofrer, tão confiante no seu honesto propósito como o estaria ante um outro homem de bem. A seus olhos, o seu ato aparecerá como verdadeiramente útil, seguro, bem-sucedido. Uma ação honesta, ainda que dolorosa e difícil, valerá tanto como um homem de bem, ainda que pobre, exilado ou doente. Compara, por exemplo, por um lado um homem de bem que seja rico, por outro um que nada possua além dos seus bens interiores.
Ambos merecerão por igual o título de homens de bem, embora sejam diferentes as suas condições de fortuna. Conforme já atrás disse, idêntico juízo é aplicável tanto às coisas como aos homens. A virtude tanto é louvável num corpo forte e desenvolto, como num enfermiço e deficiente. Por conseguinte, não deverás estimar mais a tua virtude, se a fortuna te permitir pôr ao seu serviço um corpo inteiramente válido, do que se tiveres alguma deficiência física. Se assim não fosse, seria como se nós estivéssemos a ajuizar do Senhor, a partir do aspecto dos escravos. Tudo quanto cai, sob o domínio do acaso, dinheiro, corpo, honras, merece tratamento de escravo. Tudo são bens efêmeros, transitórios, perecíveis. A sua posse é incerta. Pelo contrário, as obras da virtude são livres e indestrutíveis, nem mais desejáveis, se formos bem tratados pela fortuna, nem menos se sujeitos a quaisquer dificuldades materiais. Assim como procedemos na escolha das nossas amizades, assim devemos agir em relação às coisas que desejamos. Tu, creio, não estimarias mais um homem de bem que fosse rico do que um que fosse pobre, nem um forte e musculoso do que outro magro e débil. Pela mesma ordem de ideias, não te sentirás de certeza mais atraído e solicitado por uma situação aprazível e tranquila do que por uma que te exija esforço e energia. Nesta última hipótese, deverias, logicamente, de entre dois homens de bem, ter mais apreço por aquele que estivesse lavado e perfumado, do que pelo que estivesse coberto de poeira e de cabelo desgrenhado, e depois passarias a preferir o homem fisicamente válido e robusto ao deficiente ou ao zarolho, e gradualmente acabarias por te tornar esquisito, ao ponto de entre duas pessoas igualmente justas e sensatas, escolheres aquela que tivesse uma cabeleira ampla e bem frisada. Ora, quando em ambos os casos a virtude é idêntica, não há que comparar as desigualdades que, em outros aspectos, possa haver, pois todas as outras qualidades são meramente acessórias, não essenciais. Haverá, porventura, alguém que exerça uma tão injusta discriminação entre a família, a ponto de ter mais amor por um filho do que pelo outro, só porque um é são e o outro doente, porque um é alto e desempenado e o outro baixo e atarracado? Os animais não fazem distinções entre as crias e deitam-se para dar a mamada por igual a todas elas. Também as aves partilham o alimento por igual entre os filhotes. Ulisses regressa aos rochedos da sua Ítaca, como Agamenon às altivas muralhas de Micenas. Ninguém ama a pátria por ser grande, mas por ser sua. A que propósito vem tudo isto? Quero que fique sabendo que a virtude encara com os mesmos olhos as suas obras, como se fossem suas crias, que tem a mesma complacência em relação a todas, embora dê mais atenção àquelas que exigem mais esforço. Afinal, não é verdade que também o amor dos pais é mais desvelado pelos filhos que maiores cuidados inspiram? Não quer isto dizer que a virtude tenha mais apreço pelas obras que deparam com oposição e violência, mas sim que, à semelhança dos bons pais, as ampara e protege mais cuidadosamente. Por que razão um bem não é superior a outro? Pela mesma razão, porque nada é mais correto do que a correção, nada é mais plano do que o plano. De duas coisas iguais a uma terceira, tu não poderás dizer que uma delas é mais igual do que a outra. Por isso mesmo, nada pode haver de mais moral do que a própria moralidade. Se, portanto, a natureza de todas as virtudes é idêntica, os três tipos de bem situam-se em pé de igualdade, isto é, alegrar-se com moderação e sofrer com moderação, estão no mesmo plano de igualdade.
O estado de alegria não é superior à firmeza de ânimo que, sob a tortura, sufoca os gemidos. O primeiro tipo de bens é desejável, o segundo provoca a nossa admiração, mas ambos em si mesmos permanecem iguais. Portanto, aquilo que eventualmente existe de desagradável é dominado pela força imensamente maior do bem. Se alguém considerar estas classes de bens como distintas, é porque está desviando a atenção das virtudes em si e considerando as circunstâncias exteriores. Os bens autênticos têm o mesmo peso, o mesmo volume. Os falsos, pelo contrário, contêm em si muito de vazio. Por isto mesmo, estes se apresentam à vista como atraentes e valiosos, mas, se forem devidamente sopesados, verificar-se-á como são enganosos. É esta a verdade, caro Lucílio. Aquilo que a justa razão nos recomenda é sólido e permanente, dá-nos firmeza ao ânimo e conserva-o para sempre elevado. Pelo contrário, aquilo que inconscientemente a opinião vulgar considera como bom, só satisfaz quem se contenta com o supérfluo. Mais ainda, aquilo que as pessoas temem enche os espíritos de receios e, tal como os animais, perturba-os com uma aparência de perigo. Consequentemente, é sem motivo que ambas essas situações confundem e atormentam a alma. Nem a primeira merece causar alegria, nem a segunda provocar receio. Somente a razão permanece inalterável e firme nos seus juízos, porquanto não se submete aos sentidos, antes os submete ao seu domínio. A razão é igual à razão, tal como a retidão é igual a si mesma. Por conseguinte, toda virtude é igual à virtude, pois a virtude outra coisa não é, senão a razão reta. Todas as virtudes são formas da razão, se forem todas retas, e se forem retas são todas iguais. Conforme for a razão, assim serão as ações. Logo, todas as ações são iguais, pois se todas forem idênticas à razão, todas serão iguais entre si. Afirmo que todas as ações são iguais entre si, na medida em que se conformam com a moral e a retidão. Quanto ao resto, poderão ser muito distintas de acordo com as circunstâncias, dado que umas terão maior e outras menor alcance, umas serão mais brilhantes e outras menos, umas far-se-ão sentir sobre muitas e outras sobre poucas pessoas. Em todas elas, porém, aquilo que tem de melhor, a sua perfeição moral, é idêntico. Semelhantemente, todos os homens de bem são iguais na medida em que são homens de bem, embora haja entre eles diferenças de idade. Uns são velhos, outros jovens, de constituição física, uns são belos, outros feios, de condições de vida, uns são ricos, outros pobres, um goza de favor e poder, e é conhecido em várias cidades e nações, outro vive retirado e desconhecido da grande massa. Todos, porém, são iguais na sua condição de homens de bem. A mera sensibilidade não é capaz de ajuizar sobre o bem e o mal, e é incapaz de destrinçar o que é útil do que é inútil. Não consegue formular uma opinião, senão quando é posta perante uma situação concreta. Não sabe prever o futuro, tal como é incapaz de lembrar o passado. Não tem a noção da continuidade. Ora, é precisamente a continuidade que permite a evolução constante e a unidade de uma vida que segue o caminho da retidão. A razão é que é, portanto, o supremo juiz do bem e do mal. A razão considera sem valor tudo quanto lhe é alheio e exterior e aquelas coisas que em si mesmas não são bens, nem são males, julga-as como acessórios, sem a mínima importância, pois, para a razão, todo o bem está situado na alma. Há, não obstante, certos bens que a razão considera de primeira ordem e que procura expressamente alcançar, tais como a vitória, os filhos honestos, o bem-estar da pátria. Outros serão de segunda ordem, aqueles que só ocorrem em circunstâncias adversas,
tal como a coragem de suportar a doença, a tortura, o exílio. Outros bens ainda são de valor intermédio, aqueles dos quais se não pode dizer que sejam propriamente conformes ou antagônicos à natureza, tais como caminhar com gravidade ou estar sentado com decência. De fato, estar sentado não é menos conforme à natureza do que estar em pé ou andar. Quanto aos dois primeiros tipos de bens superiores, também são distintos entre si. O primeiro é conforme com a natureza, sentir satisfação com o afeto dos filhos ou o bem-estar da pátria. O segundo é contrário à natureza, suportar valorosamente os tormentos ou sofrer a sede provocada pela febre que nos devora as entranhas. Que estás dizendo? Então, há algum bem que seja contrário à natureza? De modo algum. Pode sim dar-se que as circunstâncias das quais decorre um determinado bem, sejam elas contrárias à natureza, ser ferido, ser consumido numa fogueira, sofrer de uma doença grave, tudo isto é contrário à natureza. Conservar nessas circunstâncias a coragem e a firmeza de ânimo, isso já é agir conforme a natureza. Em suma, e para expressar com concisão a minha ideia, as condições que geram um certo bem podem por vezes ser contrárias à natureza. Um bem nunca pode ser, porque nenhum bem existe sem a razão, e a razão é conforme com a natureza. O que é então a razão? É a imitação da natureza, e em que consiste para o homem o supremo bem, em comportar-se segundo a vontade da natureza. Uma objeção possível. Ninguém duvida que haja mais felicidade numa paz nunca dilacerada do que na paz reconquistada à custa de muita efusão de sangue. Ninguém duvida que há mais felicidade na saúde nunca interrompida do que na saúde recuperada à custa de muita energia e paciência, após uma grave doença, daquelas que fazem esperar o pior. Similarmente, ninguém duvidará que a alegria será um bem maior do que a valentia da alma perante torturas infligidas por feridas ou fogueiras. Nada mais falso, tudo quanto é fortuito, é passível das maiores diferenças, pois é avaliado segundo a utilidade que ocasiona aos interessados. Mas a única finalidade dos bens consiste em conformar-se com a natureza, e esta finalidade verifica-se em todos por igual. Quando nós, no Senado, damos o nosso acordo a uma determinada opinião, não é possível dizer-se que este senador deu mais acordo do que aquele. Todos, de fato, se pronunciaram por uma mesma opinião. O mesmo afirmo eu, que se passa com as virtudes. Todas elas estão de acordo com a natureza. O mesmo afirmo eu, que se passa com os bens. Todos eles estão de acordo com a natureza. Há pessoas que morrem na juventude, outras na velhice, outras mesmo na infância, sem nada mais lhes ter sido dado, senão vislumbrar a vida. Todas elas, contudo, eram igualmente mortais, embora a umas a morte tivesse consentido uma vida mais longa, a outras as tivesse ceifado em plena flor, e a outras as tivesse cortado logo de início. Um homem morreu enquanto jantava, a outro a morte seguiu-se ao sono sem interrupção, outro extinguiu-se enquanto fazia amor. Confronta com estes casos o daqueles que morreram trespassados por uma arma, envenenados pela mordedura de uma serpente, esmagados num desabamento, paralisados a pouco e pouco por um contínuo definhamento dos nervos. Poderá dizer-se que o modo de morrer foi melhor nos casos e pior noutros. Em todos eles, porém, o resultado foi idêntico, a morte, ou seja, o caminho seguido pode ser diverso, o ponto de chegada é um só, não há uma morte maior e outra menor, em todos os casos as medidas são as mesmas, isto é, o termo da vida. Posso afirmar que com os bens se passa o mesmo, este bem ocorre entre prazeres contínuos,
aquele entre circunstâncias tristes e dolorosas. Este limitou-se a guiar os favores da fortuna. Aquele teve de vencer as suas violências, mas um e outro são igualmente bens, embora o primeiro tivesse percorrido uma estrada plana e aprazível, e o segundo uma via cheia de obstáculos. Mas o ponto a que todos visam é um e o mesmo. São bens dignos de apreço, fazem companhia à virtude e à razão. A virtude torna iguais todas as coisas que admite como suas. Não há motivo para, entre os princípios da nossa escola, admirares este em especial. Segundo Epicuro, há duas espécies de bens, das quais resulta um bem supremo, o cúmulo da felicidade, a ausência de dor no corpo, a ausência de perturbação na alma. Estes bens, se atingiram o ponto máximo, já não podem acrescentar-se mais, pois, como é possível acrescentar-se aquilo que já atingiu o ponto máximo? O corpo não conhece a dor. O que é que pode acrescentar-se a este estado de ausência de dor? A alma goza de estabilidade e de calma. O que é que pode acrescentar-se a este estado de tranquilidade? O céu, quando está sereno, quando está perfeitamente transparente, não é suscetível de tornar-se mais claro ainda. Do mesmo modo, um homem que vele pelo seu corpo e pela sua alma e que faça depender de ambos o seu bem supremo, atingirá o total equilíbrio, alcançará a plenitude dos seus desejos, se encontrar ao abrigo da agitação na alma e da dor no corpo, se a esta se adicionarem ainda outras circunstâncias favoráveis. Tal não aumentará em nada o supremo bem, quando muito dar-lhe-á, por assim dizer, sabor e aprazimento. Esta concepção do bem supremo para a natureza humana dá-se por satisfeita com a paz, quer no corpo, quer no espírito. Vou mostrar-te agora como Epicuro estabelece também uma distinção entre os bens, muito semelhante à que nós estoicos fazemos. Segundo Epicuro, há alguns bens de que ele preferiria usufruir, tais como a tranquilidade de um corpo liberto de todas as afecções, e a serenidade de uma alma, gozando da contemplação dos seus bens próprios. Existe uma outra categoria de bens, a qual, embora preferisse prescindir dela, nem por isso deixa de apreciar e aprovar. Refiro-me àquilo que atrás mencionei, a capacidade de suportar a falta de saúde e as dores mais agudas, capacidade essa que Epicuro bem demonstrou possuir naquele que foi o último e o mais feliz dia da sua vida. Diz ele, de fato, que os sofrimentos causados pela bexiga e por uma úlcera no estômago eram tais que a dor já não podia ser maior, mas que mesmo assim esse dia era para ele um dia feliz. Ora, ninguém pode ter um dia feliz se não se encontrar na posse do bem supremo. Por conseguinte, também Epicuro classifica como bens alguns que preferiríamos não experimentar, mas que, dado que as circunstâncias os provocaram a que aceitar, aprovar e considerar idênticos aos mais elevados, não pode deixar de considerar-se idêntico aos bens superiores este bem que pôs termo a uma vida feliz, um bem a quem Epicuro rende graças nas últimas palavras que proferiu. Vais permitir-me, meu excelente Lucílio, uma declaração bastante mais audaciosa. Se fosse possível alguns bens serem superiores a outros, eu preferiria até aqueles que parecem dolorosos e declará-los-ia superiores aos bens tranquilos e aprazíveis. Na realidade, é mais importante vencer as dificuldades do que modelar a felicidade. Bem sei que é a razão que devemos a capacidade de manter quer o equilíbrio na felicidade, quer a coragem nas atribulações. Pode ser igualmente corajosa a sentinela que dorme tranquilamente fora do muro do aquartelamento quando não há perigo de incursões inimigas, ou o soldado que, com os tendões cortados, combate de joelhos sem largar as armas, mas só os soldados
que voltam do combate coberto de sangue é que se grita: bravos seus valentes! Por isso mesmo, eu acho mais dignos de apreço aqueles bens que resultam do esforço, da coragem, do afrontamento com a fortuna. Como posso eu hesitar em prestar maior louvor à mão de Múcio, mutilada pelo fogo, do que à mão sã e salva de outro homem qualquer? Múcio manteve-se firme, desprezando os inimigos, desprezando as chamas, e olhou sem tremer a sua mão, que mirrava consumida no braseiro do inimigo. E assim ficou até que Porcena, satisfeito da tortura, mas invejoso da glória de Múcio, mandou contra a vontade dele retirar o braseiro. Como não hei de eu incluir este bem entre os primeiros e considerá-lo tanto maior do que os bens tranquilos e ao abrigo da fortuna, precisamente, quanto mais raro é vencer um inimigo sacrificando a mão do que empunhando as armas? Pois que, dirás tu, serias capaz de desejar para ti um tal bem? Como não, se um tal ato apenas o poderá fazer o homem que também pudesse desejá-lo? Haveria eu de preferir confiar o meu corpo a massagistas efeminados, de dar os meus dedos amolecidos a friccionar a uma qualquer prostituta ou a um eunuco tornado de homem em prostituta? Como não considerar mais feliz Múcio, esse homem que meteu a mão no fogo, com o ar de quem se entregava aos cuidados de um manicuro? Foi assim que ele corrigiu o seu primeiro fracasso. Inerme e mutilado, conseguiu pôr termo à guerra e, com a mão inutilizada, saiu vitorioso de 2 reis. Comecemos pelas banalidades. A primavera começou a mostrar-se, mas embora já nos aproximássemos do verão, que é a altura própria do calor, o tempo refrescou e, portanto, não há que confiar nele. Frequentemente voltamos aos dias invernosos. Queres que te diga até que ponto o tempo está incerto? Ainda não me atrevo à água fria e tenho que lhe adoçar a temperatura. Aqui está, dirás tu, o que se chama não aguentar nem o calor nem o frio. É mesmo, caro Lucílio, já me basta acomodar-me ao frio próprio da idade, que não degela nem em pleno verão, e assim é que passo a maior parte do tempo metido em abafos. Tenho que dar graças à velhice, por me manter colado à cama. E por que não dar-lhe graças por isso? Assim, estou impossibilitado de fazer aquilo mesmo que a vontade me devia impedir de fazer. As minhas conversas são quase todas com os livros. Sempre que aparece uma carta tua, tenho a sensação de estar na tua companhia. E isso dá-me uma tal disposição de espírito que mais me parece estar a responder-te de viva voz do que por escrito. Quanto à questão que me pões, façamos como se estivéssemos conversando e analisemo-la em conjunto. Perguntas-me se todo o bem é desejável. Nas tuas palavras, se suportar corajosamente a tortura, aguentar com valentia as chamas e encarar com paciência a doença é um bem. Segue-se que estas 3 situações são desejáveis. Ora, eu não vejo nelas nada que mereça o nosso desejo, e sei de certeza absoluta que nunca ninguém cumpriu uma ação de graças por ter sido chicoteado, deformado pela gota ou alongado no cavalete. Se tu, meu amigo, analisares com minúcia estes fatos, verás que neles existe algo de desejável. Eu preferiria que a tortura me poupasse, mas se tiver de me submeter a ela, desejarei fazê-lo com coragem, valor e firmeza. Preferiria não me ver envolvido numa guerra, é evidente, mas se me visse envolvido, desejaria suportar animosamente as feridas, a fome e tudo mais que as agruras da guerra implicam. Não sou tão louco que me apetecesse estar doente, mas se a doença me atacar, desejarei que o meu comportamento se não torne por isso incontrolado ou efeminado. Em suma, não são as circunstâncias adversas que são desejáveis, mas sim a virtude que nos permite ultrapassar
essas circunstâncias adversas. Alguns dos nossos entendem que a capacidade de tolerar com coragem todas estas adversidades não é em si desejável, embora naturalmente não seja de rejeitar. E isso porque o objeto dos nossos votos deve ser um bem puro, tranquilo e situado ao abrigo de todo o sofrimento. A minha opinião é diferente. Em primeiro lugar, porque não é possível que uma coisa seja simultaneamente boa e não desejável. Depois, porque se a virtude é desejável e se não há bem algum sem virtude, segue-se logicamente que todo bem é desejável. Finalmente, porque, embora a tortura não seja desejável, é desejável a corajosa resistência à tortura. Vejamos outra questão. Não é verdade que a coragem é desejável? No entanto, ela não só despreza o perigo, como até o atrai. O seu aspecto mais nobre e mais digno de admiração consiste em não recuar ante as chamas, em não evitar as feridas, por vezes mesmo não apenas em não esquivar os golpes, como até em recebê-los no peito. Se a coragem é desejável, igualmente é desejável suportar com valentia a tortura, já que fazê-lo faz parte da ideia de coragem. Discrimina com atenção, conforme já te disse, e verás que não existem razões para te induzirem em erro. O que é desejável não é sofrer a tortura, mas sim o sofrê-la corajosamente. É neste corajosamente que consiste a virtude, e por isso é que eu o desejo. Mas quem formulou jamais semelhante desejo? Há certos desejos que se formulam abertamente, embora respeitem a questões particulares. Outros há, porém, que estão implícitos, isto é, quando um só desejo contém em si vários outros. Por exemplo, eu desejo levar uma vida segundo a moral, mas uma vida regulada pela moral compõe-se de diversas ações. Nela podemos encontrar a masmorra de Régulo, a ferida aberta por Catão, com as próprias mãos, o desterro de Rutílio, o cálice de veneno que elevou Sócrates do cárcere até ao céu. Por isso mesmo, ao formular o desejo de uma vida segundo a moral, eu formulei implicitamente todas aquelas características que fazem moral a vida. Ó 3, 4 vezes felizes, aqueles a quem, ante o olhar dos seus sob os altos muros de Troia, coube em sorte morrer. Que diferença há entre desejar esta sorte a alguém ou confessar que ela é desejável? Deste ofereceu a sua vida à república e, esporeando o cavalo, lançou-se no meio dos inimigos ao encontro da morte. Depois veio outro Décio que, rivalizando com o valor do pai, após pronunciar a fórmula ritual, já tornada tradição da família, precipitou-se para o mais intenso da peleja. Apenas receava que o sacrifício não fosse favoravelmente aceite pela divindade, mas não duvidava de que uma nobre morte fosse desejável. Ainda hesitas em admitir que nada é superior a uma morte digna de memória alcançada através da ação da virtude? Quando um homem sofre corajosamente a tortura, está pondo em ação todas as suas virtudes. Talvez uma delas esteja em ação mais direta, ou seja, mais evidente, a resistência, mas, numa tal situação, encontramos coragem nas suas variantes de resistência, capacidade de sofrer, aceitação da dor. Encontramos prudência, virtude indispensável à tomada de qualquer decisão, a qual nos convence a aguentar com o máximo de coragem o inevitável. Encontramos firmeza, a qual nunca bate em retirada, nem se deixa desviar dos seus propósitos pela força. Encontramos, em suma, todo o indizível cortejo das virtudes. Tudo quanto fazemos, segundo a moral, fazemo-lo por ação de uma virtude, mas em unanimidade com todas elas, e aquilo que, unanimemente, todas as virtudes aprovam, ainda que aparentemente se deva a uma só, é, sem dúvida alguma, desejável. Não irás pensar certamente que apenas é desejável aquilo que nos advém do prazer e do ócio,
aquilo que acolhemos em nossa casa com as portas engalanadas? Há certos bens, cuja aparência é severa, há certos votos, cuja realização se celebra, não com grandes cerimônias gratulatórias, mas sim em atitude de adoração e profundo respeito. Pensas tu que Régulo não estava desejoso de chegar a Cartago? Procura sentir dentro de ti o estado de alma de um grande homem. Liberta-te por algum tempo das opiniões do vulgo. Aplica todo o teu esforço à compreensão total da beleza e excelência de uma virtude cuja prática exige de nós, não incenso ou grinaldas, mas sim suor e sangue. Detém-te a contemplar Emicatão, no ato de levar ao peito sacrossanto as suas mãos irrepreensíveis, a fim de abrir mais as feridas insuficientemente profundas. O que diria tu a Catão num tal momento? Tens toda a minha simpatia, ou lamento a tua infelicidade, ou antes, que sorte tens em agir assim. Lembra-me neste momento o nosso Demétrio, que chama Mar Morto a uma vida passada em segurança, ao abrigo dos ataques da fortuna, carecer de motivos de exaltação, de esforço, carecer de tudo quanto servindo de advertência e de estímulo, põe à prova a nossa firmeza de ânimo e, em contrapartida, amolecer no ócio imperturbado. Isso não é tranquilidade, é paz podre. O estoico Átalo costumava afirmar que preferiria ter a fortuna por inimiga do que por aduladora. Sofra tortura, mas com coragem, tanto melhor. Afronto a morte, mas com coragem, tanto melhor. E se escutasses Epicuro, ouvi-los-ias acrescentar um autêntico prazer. Por mim, não qualificaria com tão fraco epíteto uma atitude de tal modo sublime e grave. Sou queimado, mas não vencido. Não é altamente desejável uma tal situação? Não porque o fogo me queima, mas sim porque me não vence. Não há nada que suplante em valor e beleza a virtude, e tudo quanto fazemos, em obediência aos seus ditames, é um bem, e é, portanto, desejável. Estou de acordo com a tua decisão. Abriga-te no teu ócio, mas coloca o teu ócio ao abrigo dos demais. Podes estar certo de que, procedendo assim, te conformas, se não com os preceitos, ao menos com o exemplo dos mestres estoicos. Digo-te mais, agirás segundo preceitos, cuja validade será evidente, tanto para ti, como para quem quer que seja. É que nós, estoicos, não confiamos os nossos adeptos nem ao serviço de qualquer estado, nem para sempre, nem indiscriminadamente. Mais ainda, quando nós atribuímos ao sábio o único estado digno dele, ou seja, o universo, o sábio, embora levando uma vida retirada, nem por isso passa a situar-se à margem do estado. O mais que sucede é que ele, deixando um lugarejo estreito, acede a espaços mais vastos e mais largos, e, ao alçar-se até ao céu, pode compreender até que ponto as magistraturas ou os tribunais se situam a um nível bem pouco elevado. Fica certo de que nunca a ação do sábio é mais considerável do que quando a sua contemplação se oferece tanto ao divino como ao humano. Mas voltemos àquele ponto que estava começando a aconselhar-te. A necessidade de manteres o teu ócio desconhecido dos outros. Não te será vantajoso anunciares publicamente que vais confessar a tranquilidade da vida filosófica. Atribui antes aos teus propósitos uma outra motivação, por exemplo, a falta de saúde, a falta de aptidões, a indolência, fazer do próprio ócio motivo de vaidade é uma ambição sem sentido. Há animais que, para escaparem aos eventuais predadores, disfarçam o rastro que produzem perto da entrada dos seus covis. Idêntica atitude deverá ser a tua. De outro modo, nunca faltará quem te persiga. Casa de portas abertas, passam-lhe os gatunos adiante, enquanto aquelas que estão cheias de trancas e ferrolhos são arrombadas.
o que atrai os ladrões. É o insólito, o que está patente à vista de todos, é considerado sem valor. O larápio despreza o que não tem segredo. É este um hábito próprio do comum das pessoas, sobretudo das mais incultas. Só se deseja penetrar onde há mistério. Por isso mesmo, te digo que o melhor é nunca deixar que o nosso ócio dê nas vistas. Ora, uma forma de o fazer dar nas vistas é vivermos demasiado retirados, afastando-nos por completo do convívio com os outros. Este aqui foi viver para Tarento. Aquele foi encerrar-se em Nápoles. Aquele outro há muitos anos já que não sai de casa. Quem deste modo torna o seu ócio motivo de falatório, só consegue com isso atrair os olhares de todos. Se tu te queres retirar da vida pública, não deves fazer para servir de conversa aos outros, mas sim para poderes conversar contigo próprio. Conversa sobre ti mesmo, evitando totalmente fazeres a ti o que o vulgar das pessoas faz em geral na vida de sociedade, e assim te habituarás a só dizer e ouvir dizer a verdade. Discute de preferência sobre os teus pontos fracos. Qualquer pessoa conhece as suas debilidades físicas. Consequentemente, há quem vomite para aliviar o estômago. Há quem, pelo contrário, robusteça com frequente ingestão de alimentos. Há quem faça dieta de vez em quando para eliminar os excessos. Quem sofre continuamente dos pés, evita a bebida ou as termas. Assim cada qual, mesmo que não cuide do resto, pelo menos procura fazer frente aos seus males crônicos. Na nossa alma, há igualmente partes enfermiças, às quais importa prestar a devida atenção. Para que me servirá então o ócio, senão para tratar das minhas feridas? Se eu te mostrar o pé inchado, a mão coberta de manchas, a perna mirrada com os nervos esclerosados, certamente me permitirás que eu fique em repouso e tente sanar a minha doença, pois fica sabendo que um mal ainda maior é este que te não posso mostrar, este tumor, este inchaço que reside no meu peito. Não, eu não pretendo que me cubras de louvores, ou me chames um homem admirável, que se retirou por desprezar a sociedade e condenar todas as paixões que afligem os homens. Uma coisa apenas eu condenei, a mim mesmo. Não deverás aproximar-te de mim, na esperança de que eu possa ser-te útil. Estás enganado se pensas que podes encontrar aqui algum auxílio. Quem mora nesta casa é um doente, não um médico. Prefiro que ao saíres da minha casa digas assim, e pensava eu que este homem, a atingir a felicidade e a sabedoria, aprontava-me para escutar a sua palavra. Que desilusão! Nada que vi ou ouvi que provocasse em mim o desejo de voltar. Se pensares e falares assim, a tua visita não terá sido inútil. Antes quero que compreendas o meu ócio, do que o invejes. Mas que é isso, Sêneca? Tu aconselhares-me o ócio? Tornaste-te propagandista de Epicuro? Sim, aconselho-te o ócio. Um ócio em que a tua ação será mais válida e mais digna do que no mundo em que vivias. Ter acesso às moradas soberbas dos grandes senhores, concitar os favores de velhos sem herdeiros, ter influência decisiva no foro. Tudo isso são formas efêmeras de poder, que atraem invejas e que, se as pesares pelo que valem, são indignas. Há quem me ultrapasse de longe, em influência no foro. Há quem o faça graças às honras conseguidas através do serviço militar. Há quem me anteceda no número de clientes. Não tenho possibilidades de igualar o favor de que eles gozam, pois que me importa a mim estar abaixo de todos os outros, se conseguir erguer-me acima da fortuna. Oxalá tu tivesses de há muito a intenção de seguires este propósito. Oxalá nós não pensássemos na felicidade senão quando já estamos à beira da morte, mas agora já não há motivo para demoras. A teoria ensinava-nos o caráter efêmero e adverso de muitas coisas. Agora a experiência confirma esse ensinamento.
Façamos, portanto, como os cavaleiros que se atrasam na partida e pretendem recuperar em velocidade o tempo perdido. Apertemos as esporas. A idade em que estamos é a mais adequada aos estudos filosóficos. Já perdemos o ardor, já se fatigaram os vícios que vicejavam com o primeiro fervor da adolescência. Pouco falta já para que se extingam por completo. Perguntas tu, mas quando ou em que tirarás tu proveito de uma lição que estudas quase ao deixar esta vida? Pelo menos tirarei proveito nisto, em deixar a vida melhor do que quando entrei. De resto, não há motivos para pensares que, para ceder à virtude, é mais apta qualquer outra fase da vida do que a nossa atual, já muito experimentados, já muito batidos por longos e contínuos embates com a vida. É com as paixões quase sufocadas que nós entramos no caminho da perfeição. Aqui está o que a nossa idade tem de bom. Quem chega à sabedoria na velhice, chega com toda a experiência de muitos anos. Não me agrada que ande sempre a mudar de terra, a saltitar de lugar para lugar. Primeiro porque tão frequentes mudanças denotam um ânimo instável. Nunca te sentirás firme na tua vida privada, se primeiro não pões fim a essas deambulações indecisas. Se queres dominar o teu espírito, começa por deter as peregrinações do teu corpo. Depois, porque os remédios são, sobretudo, eficazes se aplicados com continuidade. A tranquilidade e o esquecimento do teu tipo anterior de vida não admitem interrupções. Deixa que os teus olhos desaprendam, deixa que os teus ouvidos se acostumem a princípios mais sãos. De cada vez que te deslocares, encontrarás no trajeto muita coisa capaz de reavivar os teus desejos. Quem se esforça por libertar-se de uma paixão deve evitar tudo quanto lhe lembre a pessoa amada, pois nada recrudesce tão rapidamente como o amor. Do mesmo modo fará quem deseja libertar-se dos desejos que antes o inflamavam, afastando os olhos e os ouvidos dos seus interesses passados. A paixão é fácil de reacender. Onde quer que lance o olhar, não terá dificuldade em descobrir alguma vantagem no tipo de ocupação em que se comprazia. Nenhum mal existe que não ofereça a sua compensação. A avareza promete a posse de riquezas. A libertinagem acena com as mais diversas espécies de prazer. A ambição alicia com a púrpura, os aplausos o acesso ao poder, e a tudo a que o poder dá lugar. Os vícios tentam-te oferecendo paga em troca. Na vida privada, terás de prescindir de salário, ainda que vivesses um século. A custo conseguirias refrear por completo os vícios que uma duradoura permissividade deixou desenvolver. Pior ainda, se a tal tarefa apenas dedicares os intervalos de uma existência já tão curta. Somente uma aturada e atenta vigilância permite que levemos à perfeição aquilo que nos propomos realizar. Se tu estás mesmo disposto a escutar os meus conselhos, então medita sem descanso até te habituares a aceitar a morte, ou mesmo, se tanto for necessário, a te antecipares a ela. Que a morte venha ter conosco, ou que vamos nós ao seu encontro, não tem a mínima importância. Há quem diga a coisa mais bela é morrer de morte natural. Convence-te de que esta frase é um absurdo enunciado de um espírito mais inepto possível. Ninguém morre senão de morte natural. Em outra coisa ainda deverás meditar. Ninguém morre senão no seu próprio dia. Do teu tempo nunca perderás um segundo, pois todo o tempo que sobra já te não pertence.